Você já teve a sensação de estar ocupado o tempo todo, mas sem saber exatamente para onde está indo? Dias, semanas e meses passam, acordando, trabalhando, resolvendo problemas, cumprindo compromissos, pagando contas, correndo atrás de objetivos. E mesmo assim, existe uma pergunta que evitamos fazer: para onde minha vida está caminhando? Porque uma coisa é estar cansado, outra coisa é estar perdido. Uma coisa é enfrentar dificuldades, outra coisa é não saber mais qual direção seguir. E talvez esse seja um dos maiores perigos da vida. Não quando tudo dá errado, não quando tudo demora, não quando chegamos ao fundo do poço, mas quando tudo parece normal, enquanto nos afastamos lentamente da direção que deveríamos seguir. O maior perigo não é estar perdido, é não perceber que está perdido. Muita gente continua andando, produzindo, sobrevivendo, mas já não sabe exatamente para onde está indo. E quando isso acontece, os anos passam muito mais rápido. Hoje, eu quero refletir com você sobre algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua própria caminhada. Como alguém percebe que perdeu a direção da própria vida antes que seja tarde demais. Há caminhos que parecem certos, mas pode acabar levando para a morte. Quando pensamos em alguém perdido, normalmente imaginamos uma pessoa que tomou uma decisão absurda. Alguém que fez algo claramente errado. Alguém que ignorou todos os avisos. Mas a vida real raramente funciona assim. A maioria das pessoas não se perdem de uma vez. Ela perde aos poucos. Ninguém acorda de manhã cedo, numa manhã qualquer, e decide destruir o seu casamento. Ninguém acorda uma manhã e decide abandonar os seus filhos. Ninguém acorda numa manhã e decide perder seus valores. Aliás, ninguém acorda numa manhã e decide viver sem propósito. Tudo começa antes, em pequenas escolhas, pequenos desvios, pequenas concessões, pequenas distrações. Pense numa viagem de navio. Se o comandante mudar apenas alguns graus da rota original, ninguém percebe imediatamente. O navio continua navegando, o mar continua bonito, tudo parece normal, mas depois de muitos quilômetros, ele estará em um destino completamente diferente. Isso aconteceu conosco na nossa viagem do Brasil para Portugal, de navio, você acompanhou. O comandante disse que nós íamos voltar, ele disse: nós vamos ter que ir à costa. Precisou o navio fazer uma parada de emergência, que uma pessoa tinha se acidentado no navio, e aí então houve um desvio. Nós nem percebemos. E eu pensei, depois de um dia, de uma noite inteira, no outro dia ele falou sobre isso, eu pensei, nós vamos parar na África. Mas aconteceu que na noite seguinte, quando nós chegamos, nós estávamos aonde? Em Natal. Saímos de Maceió e paramos em Natal. Interessante. A vida também funciona assim. Penso que você conhece alguém que sonhava em viver mais próximo da família, mas foi se afastando aos poucos,
Primeiro por causa do trabalho, depois por causa da rotina natural do dia, depois falta de tempo. E quando percebeu, já não tinha mais intimidade com quem mais amava. Não aconteceu de uma vez, aconteceu aos poucos. Talvez você conheça alguém que tinha princípios claros, sabia quem era, sabia o que defendia, mas começou a fazer pequenas concessões, pequenas justificativas vieram, pequenos atalhos e anos depois já não reconhecia a própria vida. É por isso que perder a direção é tão perigoso, porque normalmente não dói no começo, não assusta no começo, não parece errado no começo, pelo contrário, muitas vezes parece perfeitamente normal. E é exatamente aí que mora o perigo. Há caminhos que parecem certos, parecem seguros, parecem modernos, parecem inteligentes, mas nem sempre nos levam para onde realmente deveríamos chegar. Por isso, a pergunta não é apenas estou andando? A pergunta correta é estou andando para onde? Porque estar em movimento não significa estar na direção certa. Penso que possa ter alguém que está me ouvindo agora e precise fazer essa pergunta com sinceridade. Não para o vizinho, não para a família, não para amigos, mas para si mesmo. Para onde a minha vida está caminhando? Muitas vezes percebemos que estamos perdendo a direção porque continuamos funcionando, continuamos trabalhando, continuamos pagando contas e cumprindo com as nossas obrigações. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, algo começa a mudar. A alegria desaparece, o propósito enfraquece, a motivação diminui, os dias ficam parecidos e a vida começa a parecer apenas uma sequência de tarefas. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. Não existe uma grande crise, não existe uma tragédia, mas também não existe entusiasmo, não existe propósito, não existe clareza. É como caminhar na neblina. Você continua andando, mas já não consegue enxergar mais à frente. Nem sempre percebemos quando estamos perdendo a direção. Às vezes continuamos caminhando apenas porque nos acostumamos com o caminho. Mas como chegamos a este ponto? Normalmente, através de pequenos desvios. Ninguém muda de direção de uma só vez. A vida muda aos poucos. Uma prioridade trocada, um valor abandonado, uma conversa adiada, um relacionamento negligenciado, uma decisão que parecia pequena. O problema não está apenas nas grandes escolhas. O problema está nas pequenas escolhas repetidas durante anos. Um casamento não se fortalece por acidente. Uma amizade não se mantém por acidente. Uma vida equilibrada não acontece por acidente. Tudo depende da direção que escolhemos seguir. Por isso, querido, às vezes a melhor coisa que podemos fazer é parar,
respirar, olhar para a própria vida e perguntar: se eu continuar exatamente assim, onde irei daqui a 5 anos? Essa pergunta tem o poder de revelar muita coisa. A boa notícia é que perder a direção não significa que tudo está perdido. Ao assistir esse vídeo, será que você percebeu que se afastou de algumas coisas importantes? Dos seus valores, da sua família, dos seus sonhos, da sua fé ou até mesmo de si? Olhe, existe algo importante que precisamos lembrar. Perder a direção não significa perder a possibilidade de recomeçar. Enquanto existe vida, existe caminho. Enquanto existe consciência, existe escolha. Enquanto existe esperança, existe direção. E o primeiro passo não é correr, é apenas voltar a olhar para o norte. Talvez a resposta não seja andar mais rápido. Talvez seja descobrir para onde estamos indo. Creio que o problema não seja falta de capacidade, nem falta de oportunidade, nem falta de força. Você apenas perdeu a direção. E quando reencontramos a direção, a vida começa a encontrar sentido novamente. Porque ainda existe um norte. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Compartilhe e deixe o seu legado. Tchau, querido.